Você pode estar frequentando uma igreja e achando que está em um lugar seguro. Mas e se eu te dissesse que Satanás pode estar operando exatamente ali, sem que ninguém perceba? Muitos cristãos acreditam que a maior ameaça vem de fora. Mas o inimigo é astuto e sabe que a melhor maneira de enganar não é atacando diretamente, mas infiltrando-se no meio do povo de Deus. Ele faz isso há séculos e continua usando essa estratégia hoje. A Bíblia nos alerta claramente. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ou seja, ele não se apresenta como algo maligno e assustador, mas como algo que parece ser bom, santo e correto. E se eu te dissesse que algumas igrejas hoje não são apenas ineficazes contra o mal, mas estão sendo usadas ativamente pelo inimigo para desviar e destruir a fé de muitos? Isso pode estar acontecendo com você agora mesmo, e você pode nem perceber. Neste vídeo, vamos revelar 7 maneiras pelas quais Satanás está usando certas igrejas para seduzir cristãos. Fique atento até o final, porque entender esses sinais pode literalmente salvar sua vida espiritual. Antes de começarmos, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama, pois isso pode abrir os olhos dela antes que seja tarde demais. E se você quer receber mais conteúdos que expõem a verdade oculta sobre a espiritualidade bíblica, inscreva-se no canal e ative as notificações. Agora, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre muitas igrejas de hoje. Desde os primórdios da humanidade, Satanás tem um único objetivo: destruir a comunhão entre Deus e o homem. No Jardim do Éden, ele não apareceu de forma assustadora, nem forçou Eva a desobedecer. Em vez disso, ele agiu com sutileza, distorcendo a palavra de Deus para que a própria humanidade escolhesse seguir o caminho errado. Esse método continua sendo sua principal estratégia até hoje, e um de seus alvos mais perigosos é a igreja. Muitos cristãos acreditam que os ataques do inimigo acontecem por meio de perseguições diretas, proibições religiosas, ou até mesmo por influências externas da sociedade. Mas a verdade é que Satanás entende que a melhor forma de destruir a fé não é por fora, mas por dentro. Ele não quer apenas afastar as pessoas da igreja, mas sim mantê-las dentro de um ambiente religioso onde sejam enganadas sem perceber. Dessa forma, continuam acreditando que estão servindo a Deus, quando na realidade estão seguindo um evangelho corrompido. A Bíblia nos alerta sobre esse perigo quando diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ou seja, ele não se apresenta como algo obviamente maligno, mas como algo que parece correto e até divino. Isso significa que ele pode se manifestar por meio de ensinamentos aparentemente inofensivos, líderes carismáticos ou até mesmo experiências espirituais que parecem legítimas, mas que, na realidade, desviam as pessoas da verdade. Essa infiltração não é um fenômeno recente. No Antigo Testamento, Deus advertia sobre sacerdotes e profetas que estavam corrompendo o culto verdadeiro. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 11. Jesus também alertou seus discípulos sobre falsos mestres e falsos profetas, dizendo que eles viriam vestidos como ovelhas, mas seriam lobos devoradores. Mateus, capítulo 7, versículo 15. O perigo, portanto, não está apenas em ideologias externas ou movimentos contrários à fé cristã, mas na contaminação da própria igreja com doutrinas que distorcem a verdade. Nos próximos capítulos, vamos examinar como isso acontece e quais são os sinais de que uma igreja pode estar sendo usada pelo inimigo para seduzir e enganar os cristãos. A infiltração do mal na igreja não acontece de forma abrupta ou visível. Pelo contrário, ela ocorre de maneira sutil, quase imperceptível. Satanás sabe que se trouxesse corrupção de forma explícita, muitos cristãos se afastariam imediatamente. Por isso, ele usa uma tática diferente: introduzir pequenas distorções, um desvio leve na doutrina aqui,
uma nova interpretação ali, até que sem perceber uma igreja inteira esteja seguindo um evangelho diferente do que foi ensinado por Cristo. Essa estratégia sempre existiu. No Antigo Testamento, Israel frequentemente se desviava, não porque rejeitava a Deus de forma direta, mas porque aceitava elementos de religiões pagãs dentro do culto verdadeiro. Era uma corrupção progressiva, onde o falso se misturava ao verdadeiro até que já não havia mais distinção. Isso também ocorre hoje em muitas igrejas. O inimigo não precisa destruir a fé das pessoas. Ele apenas precisa contaminá-la o suficiente para que ela perca seu poder de transformação. Um dos principais meios pelos quais essa infiltração acontece é através de líderes que não estão comprometidos com a verdade bíblica, mas sim com seus próprios interesses. No livro de Atos, Paulo já alertava os cristãos sobre esse perigo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Atos, capítulo 20, versículo 29. Esses lobos não vêm de fora, mas surgem de dentro da própria igreja, trazendo ensinos que seduzem, mas não libertam. Outro meio de infiltração ocorre por meio da adoção de valores do mundo dentro da igreja. O desejo de agradar as pessoas, tornar a mensagem mais aceitável e menos confrontadora, pode levar pastores e líderes a diluírem o evangelho. A mensagem da cruz passa a ser substituída por discursos motivacionais, promessas de prosperidade e uma teologia que coloca o homem no centro, em vez de Deus. Esse tipo de pregação pode atrair multidões, mas não gera transformação verdadeira. A sedução espiritual é perigosa porque ela não afasta imediatamente, mas faz com que as pessoas se acomodem em uma falsa segurança. Elas continuam indo à igreja, cantando louvores e ouvindo sermões, mas sem perceber que estão cada vez mais distantes da verdade. A pergunta que cada cristão deve se fazer é: será que estou em um ambiente onde a palavra de Deus é ensinada com fidelidade? Ou estou sendo lentamente conduzido a um caminho de engano? A seguir, vamos revelar como identificar essas igrejas e quais são os sinais claros de que Satanás pode estar operando nelas. Muitas igrejas hoje estão cheias, com grandes templos, cultos emocionantes e uma aparência vibrante. Mas será que isso é sinal da presença de Deus? Nem sempre. Nem toda igreja que cresce está crescendo porque Deus está ali. Muitas vezes, o crescimento acontece porque a mensagem foi adaptada para agradar as multidões, em vez de confrontá-las com a verdade. Jesus nunca prometeu que sua mensagem seria popular. Pelo contrário, ele disse claramente que o caminho da verdade é estreito, e poucos são os que o encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 14. Se uma igreja se torna extremamente popular, mas evita falar sobre arrependimento, santidade e obediência, isso pode ser um sinal de que algo está errado. Muitos líderes entenderam que o caminho mais fácil para encher templos é oferecer uma mensagem agradável, que não gere desconforto. Em vez de pregarem sobre o pecado e a necessidade de transformação, passam a oferecer um evangelho centrado no homem, onde Deus se torna um mero facilitador dos desejos humanos. Assim, a igreja deixa de ser um lugar de confronto com a verdade e se torna um palco para entretenimento e autoajuda. Isso não significa que toda igreja grande ou bem-sucedida está errada, mas precisamos discernir se a mensagem que está sendo pregada realmente reflete o Evangelho de Cristo, ou se foi suavizada para evitar ofender as pessoas. Paulo já advertia sobre esse perigo quando disse: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. A verdadeira fé não busca apenas palavras que agradem, mas a verdade que transforma. Se uma igreja evita falar sobre temas difíceis como pecado, inferno e a necessidade de mudança, isso pode ser um forte indício de que Satanás está manipulando a mensagem para torná-la inofensiva. Agora vamos nos aprofundar ainda mais os sinais que revelam quando uma igreja já foi seduzida pelo inimigo e está conduzindo seus membros por um caminho de engano. Um dos sinais mais preocupantes de que uma igreja foi contaminada é quando ela troca a centralidade de Cristo pela exaltação de líderes humanos.
Muitas congregações, em vez de apontarem para Jesus como único Senhor e Salvador, começam a colocar pastores, apóstolos e profetas em uma posição de quase idolatria. Isso não é novidade. Desde os tempos bíblicos, houve líderes que tentaram se exaltar acima do que deveriam. O apóstolo Paulo já advertia contra esse tipo de comportamento quando disse: "Pois, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais?" 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Ele deixou claro que nenhum líder humano deve ser colocado acima da verdade do Evangelho. No entanto, em muitas igrejas modernas, vemos líderes sendo tratados como intocáveis. Suas palavras se tornam mais importantes do que a própria Bíblia. Suas opiniões não podem ser questionadas, e qualquer crítica a eles é vista como uma afronta a Deus. Eles se tornam verdadeiros ungidos intocáveis, como se estivessem acima do julgamento bíblico. Além disso, algumas igrejas promovem uma cultura onde o líder tem controle absoluto sobre a vida dos membros, determinando desde questões espirituais até decisões pessoais e financeiras. Isso é um sinal claro de manipulação e não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho. Jesus nos ensinou que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Mateus capítulo 20, versículo 26. Se uma igreja está estruturada de forma que o líder é exaltado e os membros são apenas seguidores cegos, algo está muito errado. Agora, vamos falar sobre outro aspecto fundamental: como algumas igrejas substituem o verdadeiro Evangelho por rituais e práticas que parecem espirituais, mas que, na verdade, são pura manipulação. Outro sinal claro de que uma igreja pode estar sendo usada pelo inimigo para seduzir cristãos é quando ela substitui o Evangelho puro e simples por rituais vazios, misticismo ou práticas manipuladoras. A fé cristã sempre teve elementos espirituais profundos, como oração, jejum e imposição de mãos. No entanto, algumas igrejas começam a introduzir práticas que não têm fundamento bíblico e que servem mais para manipular os fiéis do que para edificar a fé. No Antigo Testamento, Deus advertiu severamente contra rituais vazios e práticas supersticiosas. Ele disse através do profeta Isaías: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído." Isaías capítulo 29, versículo 13. Isso mostra que não basta praticar ritos religiosos se o coração não estiver verdadeiramente voltado para Deus. Hoje, algumas igrejas oferecem objetos ungidos, como toalhas, óleos, sal, grosso e outros itens que prometem bênçãos milagrosas. O problema não está no uso simbólico de elementos como o óleo da unção, que é bíblico, mas sim na maneira como esses objetos são transformados em amuletos, desviando a fé das pessoas de Deus para elementos materiais. Além disso, vemos igrejas onde o foco está na busca incessante por revelações, visões e experiências sobrenaturais, ao invés de um compromisso sério com o estudo da palavra de Deus. A Bíblia nos alerta que até mesmo sinais e maravilhas podem ser usados para enganar. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. O verdadeiro Evangelho não precisa de artifícios para prender as pessoas. Se uma igreja depende de espetáculos, objetos ungidos e rituais secretos para atrair fiéis, isso é um forte sinal de que há algo errado. Outro sinal alarmante de que uma igreja pode estar sendo usada para seduzir cristãos é quando ela transforma a fé em um comércio, explorando financeiramente seus membros com promessas vazias de bênçãos materiais. Jesus foi extremamente claro ao condenar esse tipo de atitude. Quando ele entrou no templo e viu os cambistas explorando o povo, reagiu com indignação, derrubando as mesas e dizendo: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões." Mateus capítulo 21, versículo 13. Isso mostra que desde aquela época,
o inimigo já tentava transformar a adoração a Deus em um sistema de exploração financeira. Hoje, vemos igrejas que não apenas incentivam as ofertas e os dízimos, algo que é bíblico, mas colocam um peso financeiro excessivo sobre os fiéis, prometendo bênçãos em troca de dinheiro. A teologia da prosperidade é um dos maiores exemplos disso. Esse tipo de ensinamento sugere que quanto mais dinheiro alguém der para a igreja, mais será abençoado por Deus. Muitos líderes utilizam versículos fora de contexto para justificar essa prática, levando os fiéis a acreditarem que a prosperidade financeira é o principal sinal do favor divino. No entanto, a Bíblia ensina o contrário. Jesus e os apóstolos nunca venderam milagres, nem prometeram riquezas em troca de ofertas. Além disso, algumas igrejas criam campanhas financeiras intermináveis, onde quem não contribui é visto como alguém sem fé ou amaldiçoado. Esse tipo de manipulação afasta o verdadeiro propósito da fé, que é buscar a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode dar. A fé não pode ser negociada como um produto. O Evangelho não é uma moeda de troca. Se uma igreja está constantemente pedindo dinheiro e associando isso diretamente a bênçãos espirituais ou materiais, esse é um forte indício de que o foco deixou de ser Cristo e passou a ser o lucro. A seguir falaremos sobre o último e mais perigoso sinal: igrejas que distorcem completamente a palavra de Deus para justificar pecados e afastar os fiéis da verdade. O sinal mais perigoso de que uma igreja está sendo usada por Satanás para seduzir cristãos é quando ela distorce completamente a palavra de Deus para justificar pecados e afastar os fiéis da verdade. Desde o início, essa tem sido a principal estratégia do inimigo. No Jardim do Éden, Satanás não tentou Eva com uma mentira direta, mas com uma distorção sutil da verdade. Ele disse: "Certamente não morrereis." Gênesis capítulo 3, versículo 4. Insinuando que Deus estava exagerando ao advertir sobre as consequências do pecado. Da mesma forma, muitas igrejas hoje relativizam o pecado, diminuindo sua gravidade e, em alguns casos, até o promovendo. O verdadeiro evangelho prega arrependimento, santidade e transformação. Mas algumas igrejas modernas, em vez de chamarem os fiéis ao arrependimento, preferem adaptar a mensagem para que ela se encaixe nas vontades e desejos das pessoas. Elas dizem: "Deus entende seu estilo de vida. Você não precisa mudar. O importante é ser feliz. Não importa o que a Bíblia diga. Não existe certo ou errado. Cada um interpreta do seu jeito." Essas frases podem soar agradáveis, mas são completamente contrárias ao que Jesus ensinou. Ele disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me." Lucas, capítulo 9, versículo 23. Seguir a Cristo exige renúncia, mas muitas igrejas eliminam essa parte da mensagem para não perder seguidores. Outro grande problema é quando igrejas selecionam apenas partes da Bíblia que lhes convém, ignorando completamente os ensinamentos que falam sobre juízo, inferno e santidade. Isso cria uma falsa sensação de segurança, fazendo com que muitas pessoas acreditem que podem viver de qualquer maneira, sem consequências. Esse tipo de distorção é extremamente perigoso, pois leva os cristãos a acreditarem que estão servindo a Deus, quando na verdade estão sendo conduzidos para longe dele. Como está escrito: "O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento." Oséias capítulo 4, versículo 6. A falta de ensino verdadeiro pode levar multidões à perdição. Se você percebe que está em uma igreja que suaviza o pecado, evita pregar sobre arrependimento e coloca o prazer humano acima da vontade de Deus, é hora de questionar se esse é realmente um lugar onde Cristo está presente. Satanás não precisa destruir uma igreja para torná-la inútil. Ele só precisa contaminá-la o suficiente para que ela perca sua essência. Igrejas que promovem líderes acima da Bíblia, distorcem a palavra, exploram financeiramente os fiéis, ou substituem o evangelho por rituais vazios, não estão cumprindo o propósito de Deus. O verdadeiro cristianismo não é feito de promessas vazias, manipulação ou ensinos que agradam os ouvidos. Ele é baseado na verdade,
no compromisso com Deus e na transformação de vidas. Agora, eu te pergunto: a igreja que você frequenta está realmente comprometida com a palavra de Deus ou pode estar sendo usada para seduzir cristãos? Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com outras pessoas para que elas também tenham discernimento e não sejam enganadas.